Então, primeiramente, queria mandar minhas saudações aos colegas lá do Peru. E a gente vai iniciar, então, essa nossa breve aula, né, falando sobre um tema que é bastante comum e bastante importante no processo de posicionamento de marcas, produtos, marcas, lançamentos de novos produtos, que é a segmentação de mercado. O que vem a ser segmentação? Sempre quando a gente pensa em produtos, marcas, a gente pensa em direcionar esses produtos para o mercado. Então, a nossa lógica, o nosso objetivo é sempre o mercado consumidor. Acontece que o mercado ele é um conjunto de massa. Então, nós temos características dos mercados que às vezes nos dificulta, ou cria uma barreira maior em termos de posicionamento quando a gente olha o mercado de uma forma muito ampla, muito genérica, muito homogênea. E na verdade os mercados são heterogêneos, são formados de pessoas de diferentes, com diferentes comportamentos, diferentes classes sociais, diferentes poder de renda, diferentes referências culturais, enfim. Então, se nós pudermos dividir esse mercado de uma forma mais específica, identificando características mais específicas do mercado, nós ganhamos em eficiência no momento que nós direcionamos o posicionamento das marcas e dos produtos para esses mercados. A isso nós chamamos de segmentação. Basicamente, qual o conceito? Identificar um número específico, um grupo específico de pessoas no mercado. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse processo de dividir o mercado em grupos e como isso acontece. Qual é o objetivo disso? Identificar hábitos dos consumidores, identificar comportamento de consumidores, identificar grupo de pessoas que têm características similares, para a partir daí direcionar as ações para esse grupo. Ao final dessa explicação, a gente vai apresentar um case brasileiro, um exemplo de uma marca brasileira posicionada fortemente por uma região específica do Brasil. Então, lá adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, os objetivos da segmentação são identificar os hábitos dos consumidores, direcionar as forças mercadológicas para um determinado grupo de indivíduos. Então, se nós olharmos por essa lógica, fica fácil de entender que o processo de segmentação, ele direciona, ele dá mais foco, ele busca um target mais específico para as ações de marketing. Com isso, nós conseguimos dinamizar e tornar mais ágeis os processos mercadológicos, tanto em comunicação, quanto em distribuição, estabelecimento de preço, enfim, todos os elementos do marketing mix, eles são mais facilmente mensuráveis e controláveis a partir do momento em que nós temos um foco claro de público para o qual nós direcionamos essas ações. Quando a gente fala em segmentação, é importante nós perguntarmos o seguinte: quem está comprando, o que está comprando e, principalmente, talvez a pergunta mais importante, por que compra? Então, essas são as questões básicas que nós devemos analisar quando a gente discute o processo de segmentação para os mercados consumidores. Mas como a gente define esse mercado? Como é que nós identificamos esse mercado? Como é que nós trabalhamos esse mercado? Então, um segmento de mercado possui indivíduos que têm a mesma necessidade comum. Ao agrupar esses indivíduos, fica mais fácil satisfazer suas necessidades. Então, se nós olharmos o mercado de uma forma global, ele é extremamente amplo. E quando a gente começa a fatiar esse mercado, nós começamos a identificar características que são comuns nesse mercado. Olhar no mercado de uma forma muito ampla nos traz uma dificuldade maior de se comunicar com esse mercado, de mensurar esse mercado, de atingir esse mercado. Porque mesmo com algumas características básicas comuns, por exemplo, se eu falar no mercado consumidor, eu dividir apenas por gênero.
masculino e feminino. Vamos supor que eu esteja lançando um produto para o público masculino. Ok, mas se eu fizer apenas essa divisão, eu ainda continuo com o mercado muito amplo. Se o pensar no mercado, vamos pegar o exemplo brasileiro, né? Em torno de quase 200 milhões de habitantes. Se eu dividir, né, de uma forma bem objetiva, a metade desse mercado, eu continuo tendo um mercado gigantesco, de 100 milhões de consumidores, né, que eu diria que são consumidores masculinos. Só que esse consumidor masculino, ele é diferente entre si. Né? Cada grupo, né, de consumidores masculinos tem várias diferenças, né? Por idade, por renda, por referências culturais, ou seja, tudo isso ainda me dá uma grande margem para que eu consiga aglutinar esses consumidores, ou dividir melhor esse mercado, para identificar quem são esses consumidores do sexo masculino para o qual o meu produto, né, é direcionado. Então, algumas questões são importantes. Quem está comprando? Em que lugar eles vivem? Qual o clima da região? Qual a idade? Qual o estilo de vida? Algumas perguntas básicas. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, né, que obviamente tem uma diferença em termos de tamanho com o Peru. Né? O Brasil ele é quase que um continente. Né? Se nós olharmos o nosso mapa da América Latina, a gente vai ver que a área geográfica do Brasil é gigantesca. Então, aqui no Brasil, nós precisamos necessariamente perguntar em que lugar vivem esses consumidores. Um lançamento de um produto no mercado brasileiro, no mercado total brasileiro, significa um lançamento continental. Tá? É quase como lançar um produto na Europa, por exemplo, em toda a Europa, tá? Já que a gente está falando de um país extremamente grande. Então é muito difícil, muito complicado, história muito mais difícil nós pensarmos no mercado total. É possível? Sim, claro que é, obviamente dependendo do tipo de produto que nós estamos lançando, ou que nós estamos trabalhando, gestão da marca, enfim. Mas no momento que a gente consegue identificar características regionais, locais desses consumidores, isso se torna mais fácil de ser trabalhado, né? De ser planejado em termos de estratégia. Qual o clima da região? Por exemplo, nós agora temos aqui alguns colegas que estão tomando chimarrão. Não sei se lá no Peru vocês conhecem, mas é uma bebida local, né? É uma tradição cultural. Desce aqui um pouquinho, aproveitar já vou tomar um. Esse chá que a gente está tomando aqui, que os colegas estão tomando, ele é muito peculiar, ele é um hábito local, né, da região sul do Brasil. Muito parecido, inclusive, com os países aqui do Mercosul, né, Argentina, Uruguai, que também tem esse hábito de tomar esse tipo de bebida. É uma espécie de chá que é socializado, as pessoas tomam como uma forma de interação social. E é um produto, ou um hábito muito peculiar de regiões mais frias do Brasil. Apesar de hoje nós estarmos, na primavera, um calor aqui na região, mas a região sul ela se predomina por ser uma região mais fria em relação ao restante do Brasil. Então isso propicia esse tipo de hábito que é completamente, vamos dizer assim, desconhecido ou não adotado por outras regiões do Brasil de clima mais quente. Então esse também é um exemplo de como essa segmentação funciona. Depois nós temos a questão da idade. Obviamente, conforme o ciclo de vida de cada indivíduo, o consumo ele se diferencia. Então, à medida que o indivíduo ele vai crescendo, vai evoluindo, ele também muda os seus hábitos de consumo. Muitas vezes, ou sempre passando, de um mero consumidor, como o caso das crianças que não compram seus produtos efetivamente, elas consomem os produtos. Então o consumidor ele passa de ser um simples consumidor para ser também um comprador, um decisor de compra. E isso também muda significativamente as decisões e os hábitos de consumo. Estilo de vida, a forma como cada um interpreta a sua realidade de vida, o que ela considera importante, quais são as suas prioridades, necessidades, enfim. Então aqui nós estamos falando algumas questões, obviamente não são todas, bastante básicas sobre
né, entender quem é essa pessoa que consome. Depois a gente tem que perguntar também o que esse consumidor está comprando. Quais as características do produto que ele consome, como é a embalagem, como é que ela se oferece para o consumidor, qual o preço, se ele é competitivo, se ele compete positivamente com a concorrência, onde esse produto é vendido, né, a praça, os canais, enfim. Inclusive essa turma aqui no Brasil, agora nós estamos num processo de desenvolvimento de um trabalho onde justamente isso aqui está sendo discutido, né, já que é uma simulação de lançamento de um novo produto no mercado, onde essas questões foram levantadas e isso aqui também está sendo planejado, né, ou seja, todo o cerne do produto, o foco do produto está basicamente nessa oferta do bem, do produto que está sendo lançado. E temos também as questões motivacionais, né? Por que esse consumidor compra? Por que ele está comprando? O que esse cliente está procurando? O que deve ser considerado como importante na oferta desse produto, em termos de posicionamento, em termos de diferenciais, em termos de valor que esse produto apresenta? O que motiva esse consumidor a comprar? E quais os critérios que são usados na hora de escolher um produto. Nesse case que nós vamos ver depois, fica muito claro isso, né? Onde os argumentos de venda, né, são muito bem trabalhados em cima disso aqui. Tá? E aí nós entramos, né, na classificação que são os níveis de segmentação. Onde nós, a partir de onde o gestor de marketing consegue buscar elementos mais relevantes para definir a sua estratégia de segmentação. Então, a segmentação é um esforço para o aumento da precisão de alvo de uma empresa. Com base nisso, as empresas podem adotar 5 níveis de segmentação. Ou seja, nós temos 5 níveis que podem ser trabalhados, onde nós buscamos algum deles como sendo o mais relevante para a segmentação, ou também cruzando diferentes níveis, né? Então nós temos marketing de massa, marketing de segmento, marketing de nicho, marketing local e marketing individual. Então a partir disso nós podemos traçar estratégias de abordagem desse mercado, tá? Então nós vamos trabalhar, por exemplo, produtos que têm características muito genéricas, muito amplas, como por exemplo Coca-Cola, tá? Coca-Cola, obviamente, se classifica como um produto de marketing de massa. Tá? Por quê? Porque as características do produto permitem que eu olhe para o mercado de uma forma bastante ampla. Tá? Eu tenho uma faixa etária de consumo que vai, né, desde as idades mais tenras até pessoas mais idosas. Eu tenho homens e mulheres, eu tenho diferentes classes sociais, eu tenho consumidores em diferentes locais, regiões, enfim. Então é um produto que tem essa característica de ser trabalhado como marketing de massa. Depois eu tenho marketing de segmento. O que seria o marketing de segmento? Quando eu identifico um segmento específico. Por exemplo, estou lançando produtos para estudantes. Tá? Ou seja, eu tenho um segmento muito bem definido. Tá? Algum produto que esse grupo de pessoas com essa característica se identifique. O marketing de nicho eu já defino como sendo algo muito mais específico. Produtos para estudantes de nível superior de engenharia. Então eu já fechei mais, né? eu trouxe um grupo bem mais específico, bem mais coeso de consumidores do que simplesmente um grupo de estudantes. Então agora estou falando de estudantes, mas esse estudante tem que ser de nível superior e de engenharia, e pode dizer ainda, de engenharia civil. Então seria um produto que esse grupo de consumidores, né, estaria disposto a consumir. Então seria de um nicho específico. Marketing local é quando a gente trabalha, né, o produto direcionado para um determinado território, uma unidade específica, né, de localização, que é o exemplo que nós vamos ver depois. Né? Esse exemplo da Polar, ele se encaixa perfeitamente nesse marketing local. E o marketing individual, quando a gente trabalha, né, o one by one, ou aqueles produtos mais personalizados, onde a gente desenha o produto quase que para
usos exclusivos de consumidores. Então, quais são os procedimentos e bases para a segmentação de mercados? Então, nós temos levantamento, análise e desenvolvimento de perfil. São etapas que nós precisamos considerar, né, para trabalhar esse processo de segmentação. São essas 5 que nós temos aqui, que também, né, são bases que nós podemos identificar individualmente como sendo uma base estratégica ou também mesclar algumas delas. Então vamos lá. Primeiro, geográficas. Quando eu vejo o mercado a partir da localização onde esses consumidores estão. Tá? Então a gente pode ser por região, por estados, né, bairros, municípios, cidades, enfim. É a delimitação geográfica. É identificar onde estão essas pessoas e qual a praça que eu vou atuar efetivamente. Por questões também de limitação de produção, muitas vezes as empresas elas não conseguem, mesmo identificando mercados em diferentes praças, é difícil, por uma limitação, né, de produção, atingir mais praças. Então ela precisa definir algumas que ela julga que elas mais atrativas para atuar. Então, por exemplo, eu tenho um produto que poderia tranquilamente ser lançado em diferentes locais do Brasil, mas a minha capacidade produtiva me permite atender apenas um determinado mercado. Então eu opto por lançar apenas no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá? Então eu estou trabalhando uma segmentação geográfica. Tá? Que pode ser por essa limitação, mas também pode ser por interesse estratégico. Então, novamente, esse exemplo que nós vamos ver, ele tem uma característica de segmentação geográfica, mas não é por uma limitação de produção, é por uma identificação de características culturais, tá? Que tem muito a ver com isso aqui, tem a ver com isso aqui, tá? Características demográficas. Diz respeito às questões que envolvem as características do grupo propriamente dito, né? Do grupo de consumidores. Então nós temos, podemos dividir por idade, por sexo, por raça, por nacionalidade, por referências, enfim, né? Cultura, identidade e por aí vai. Tá? Então é mais uma maneira, de buscar segmentação. Vejam que essa segmentação elas podem estar associadas. Posso estar trabalhando com uma segmentação geográfica, trabalhando lançamento em um determinado estado, associado, né, à segmentação demográfica, identificando, por exemplo, apenas pessoas do sexo masculino, na faixa etária dos 20 aos 30 anos, de uma determinada região. Então, eu estou buscando diferentes níveis de segmentação para fechar, para identificar exatamente quem é o meu consumidor. Depois nós temos questões sociais e econômicas, né? Religião, tamanho de família, renda, enfim, né? Quando a gente fala principalmente em renda, é um ponto importante porque a renda ela é um limitador de consumo. Né? Kotler já dizia que todo consumidor tem desejos ilimitados, ou seja, nós gostaríamos de poder comprar tudo aquilo, né, que nós temos na oferta no mercado, mas os consumidores têm recursos limitados. Então, temos desejos limitados, mas recursos limitados. Então, esses recursos limitam o nosso consumo. Então, eu preciso olhar para o meu mercado, identificar, esse mercado ele tem capacidade financeira de consumo desse produto. Então, eu estou buscando também a segmentação de renda. É quando nós falamos, né, nas classificações socioeconômicas. Aqui no Brasil nós utilizamos as classes A, B, C, D, enfim, para estabelecer quais esses níveis de poder de consumo. Tá? Também por religião, por tamanho de família, né, por ciclo de vida, né, desses grupos familiares. Então esses também são fatores bastante importantes. Nós pegamos, por exemplo, o McDonald's, né, conforme o país que o McDonald's atua, onde está inserido, ele respeita essas questões religiosas. Nós olhamos, por exemplo, o McDonald's na Índia, né, eles têm opções ao Big Mac lá que não utilizam a carne animal. Tá?
Depois nós temos segmentação psicológica, personalidade, atitude, estilo de vida, referências sociais, referências culturais, tudo isso, né, que também define quem é esse meu consumidor. Né? Então, um grande exemplo de Michel Fezolini são as tribos urbanas, né, ou as tribos de consumo, onde grupos se associam ou se relacionam, se identificam a partir do seu modelo, do seu estilo de consumo. Muito comum, por exemplo, nos jovens, né? Então temos lá os punks, temos os rappers, temos surfistas, enfim, diferentes estilos em que claramente quando nós olhamos esses grupos dentro da sociedade nós os identificamos por elementos que são comuns, visual, comportamento, referências culturais e assim por diante. Tá? E depois nós temos por tipo de produto, né? A segmentação a partir dos benefícios, da durabilidade, da marca, né? Onde o foco do segmento está no produto em si. Tá? Esse exemplo que nós vamos ver, ele traz diferentes elementos desse processo de segmentação. Tá? Ou seja, esse produto, ele, ao ser planejado, ele leva em consideração o cruzamento de diferentes formas de segmentos que podem ser adotados no lançamento de um produto. O que nós precisamos ter bastante claro no processo de segmentação é a possibilidade de conseguir analisar a sua mensurabilidade, aquilo que é substancial nesse segmento, aquilo que é diferencial e aquilo que é associável. O que quer dizer com isso? A gente precisa ter condições de quantificar esse segmento, de identificar, saber avaliar o tamanho do segmento. Isso é bastante importante, porque é um dado quantitativo, diz respeito à quantidade de indivíduos que pertencem a esse segmento. Nós temos que saber identificar também o que realmente é substancial, o que é relevante para aquele segmento, o que é determinante na decisão de compra daquele segmento. Eu preciso, obviamente, com isso, conhecer esse segmento, saber quem são os indivíduos desse segmento. Aqui é importante nós destacarmos que todo o processo de segmentação, ele parte de uma etapa inicial, que é um diagnóstico, que é conhecer, que é analisar esse mercado, através de pesquisas, através de análises de referências desse mercado, através de dados sobre esse mercado, porque isso vai nos dar condições de entender o que realmente faz diferença, o que é referência, considerado como essencial para esse mercado. Quais os diferenciais? O que eu posso diferenciar no meu produto para atender esse mercado? Qual a possibilidade de diferenciação? Significa dizer o que eu consigo, ou como eu consigo gerar valor à minha marca, ao meu produto, para que esse produto seja visto como uma opção de consumo com relação à concorrência. E aquilo que é acionável, aquilo que eu consigo efetivamente colocar em prática, executar com relação à minha marca ou produto. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Alguma dúvida? Está no portal que você está, né? Vai estar. Bem claro. Algumas etapas para que nós possamos definir ou escolher o nosso mercado-alvo. Identifique o mercado total. Obviamente, para a gente chegar no micro, a gente tem que partir do macro. Então, como eu falei no início, a gente olha o mercado como um todo e vai fatiando, identificando para fechar aquilo que a gente chama de target, quem é efetivamente o nosso público-alvo. Determine as necessidades de segmentação. O que eu preciso, o que é importante para mim nessa segmentação. Renda é importante? Sim ou não? Referências culturais, sociais são importantes? Sim ou não? Gênero, sexo é importante? Sim ou não? Se eu estou lançando, por exemplo, eu falei aqui na Coca-Cola, mas se fosse um outro refrigerante,
Será que gênero é relevante em termos de segmentação? Há diferenças de consumo entre homens e mulheres? Talvez não seja muito relevante. Tá? Determinar as bases de segmentação, como nós vimos ali antes, né? Quais são essas bases? Bases geográficas, demográficas, sociais. Avaliar a lucratividade e potencial de cada segmento e selecionar segmentos para. Não adianta eu identificar claramente um segmento e depois identificar que esse segmento ele não tem potencial de consumo, né? Não tem condições de consumo. Então é muito importante nós identificarmos ou avaliarmos de forma clara qual o potencial, né, de se atuar em determinado mercado. Às vezes vale mais a pena modificar, adequar o produto, né, transformar esse produto, gerar um diferencial, direcionando esse produto para um outro segmento, se nós identificarmos que aquele segmento básico para o qual a gente pretendia atuar, né, ele não tem um potencial adequado de consumo, ou seja, um potencial de lucratividade para esse produto. Direcionar esse produto, então, para esse mercado, a partir das ações estratégicas, a partir de todo um planejamento estratégico de posicionamento do produto e da marca para que esse atinja efetivamente esse mercado. Definir e selecionar quais são essas estratégias e como elas devem ser operacionalizadas, tá, para atingir esse mercado. Desenvolver e implementar o composto de marketing adequado. Obviamente, quando a gente fala em estratégia, em estratégia de marketing, a gente está falando basicamente os elementos do marketing mix, tá? E novamente, esse é um exercício que essa turma está desenvolvendo nesse exato momento, né? Nesse período, estão justamente trabalhando o lançamento de um produto baseado nos elementos do marketing mix. Então, pensar no desenvolvimento do produto, pensar no desenvolvimento, né, do processo de comunicação desse produto, de precificação, de distribuição, enfim, tudo isso dentro de uma visão estratégica que gere um posicionamento adequado da marca para o público ao qual foi identificado, ou seja, o segmento para o qual foi identificado. E, obviamente, todo o processo de ação estratégica mercadológica, né, desde estratégia até a operacional, envolve o monitoramento, avaliação e controle contínuo. Tá? Isso aí também a gente vai poder ver nesse exemplo que a gente vai discutir agora. Tá? Uma outra forma de também falar em posicionamento é a partir de diferenciação. Tá? Então, primeiro, uma definiçãozinha rápida de o que é posicionamento. É o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa de modo que ocupe a posição na mente dos consumidores-alvo. Basicamente, o posicionamento é nós desenvolvermos aquilo, a forma como o mercado vai perceber o produto. Como é que ele vai entender o produto ou marca. Tá? Então, isso é posicionamento. Tá? É como nós colocamos o produto ou marca na cabeça dos consumidores. Diferenciação. O posicionamento começa com a diferenciação da oferta e entrega aos consumidores, que pode conter as seguintes variáveis. Primeiro, o que é a diferenciação? É gerar uma proposta de valor. Quando a gente diz para o consumidor, olha, o meu produto tem isso que o meu concorrente não tem, portanto, eu sou uma alternativa de consumo. É argumentar com o consumidor o porquê da decisão de compra. É dizer para o consumidor, você está me escolhendo porque eu tenho isso, que o meu concorrente não tem. Então nisso a gente se diferencia, né? Se torna único no mercado. Essa é a proposta da necessidade, né? Abre espaço para a necessidade que o comprador vai ter através daquele produto. Exatamente, tu identificar a necessidade e a partir daí tu gera o desejo com esses diferenciais que tu agrega ao produto. Que podem ser no produto, no serviço, no pessoal, no canal, na imagem, enfim. Então nós temos diferentes formas de diferenciar o produto. Se nós falarmos produto ou marca, obviamente, se for a diferenciação do produto, a gente pode estar diferenciando ele a partir das suas características, do desempenho, da conformidade, durabilidade, enfim, tudo aquilo que está relacionado ao produto ou serviço propriamente dito. Em termos de serviço, é aquilo que nós agregamos, né, a um produto ou marca, né, produto, serviço ou marca. Então, por exemplo, se é um automóvel, todo o serviço associado a esse automóvel, assistência técnica, manutenção, garantias, enfim, né?
Se for pessoal, uma diferenciação pessoal, por exemplo, restaurantes. Então o meu diferencial é o atendimento, a forma como eu atendo, a simpatia dos garçons, o treinamento desses garçons e por aí vai. Canal. A diferenciação está justamente na entrega, na forma como o consumidor tem acesso a esse produto ou serviço. Através de lojas exclusivas, lojas de distribuição seletiva, distribuição mais ampla, enfim. Ou pela imagem, como esse produto ele se posiciona em termos de percepção por parte do consumidor. Que também está nesse exemplo que a gente vai discutir em seguida. E aí nós temos aqui no Rio Grande do Sul, contextualizar um pouquinho, a cerveja Polar. Como eu falei no início, o Brasil ele é um continente, ele é um país com quase 200 milhões de habitantes, gigantesco, é sede de uma das principais, talvez hoje a maior cervejaria do mundo, que é a Ambev. E essa empresa, a Ambev, ela tem um portfólio de marcas extremamente amplo. Ela atua em mercados globais, atua em vários países, e aqui no Brasil também com várias marcas no mercado nacional. Mas a Ambev ela tem uma marca que é só aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é o estado onde está localizada a Fadex, que é a cerveja Polar. E a Polar ela tem um posicionamento claro, de se identificar, de se relacionar com o consumidor gaúcho, a partir de uma série de elementos de segmentação cultural, social, geográfica, demográfica, que engloba também todas essas questões, enfim, ela se coloca como a cerveja daqui. Qual é a característica principal? Essa cerveja ela só é vendida no estado do Rio Grande do Sul. Ela não é vendida em nenhum outro estado brasileiro, apenas no Rio Grande do Sul. E ela é uma das marcas líderes de cerveja aqui no Rio Grande do Sul. E ela brinca um pouco também com essa coisa da cultura local do estado. Como, por exemplo, os dois principais clubes de futebol aqui no estado, Grêmio e Internacional, onde também existe uma polaridade muito grande, onde o estado se divide praticamente em dois quando se fala em futebol, e a cerveja ela se relaciona positivamente com ambas as torcidas, ou seja, com os dois clubes. Então começa a partir dessa forma editorial gaúcha, foi e continua sendo utilizada no branding das marcas regionais. Como no caso da marca de cerveja Polar, comercializada somente no estado do Rio Grande do Sul, a partir de suas campanhas publicitárias de 99 a 2014. Então, desde 99, quando a Ambev comprou essa marca, e essa já era uma marca local, a Polar assumiu esse posicionamento de ser uma cerveja apenas para os gaúchos. Essa marca não é vendida fora do estado, não se encontra ela fora do estado, e isso é uma questão estratégica, de não abrir a venda em outras praças, mesmo que fora do estado do Rio Grande do Sul nós tenhamos pessoas que talvez consumissem a Polar, por exemplo, gaúchos que vão para outros estados, não acham essa cerveja em nenhum outro estado, nem de forma esporádica. Se quiser levar, tem que comprar a cerveja aqui no estado e levar para fora. Então essa é uma política muito forte da Polar nesse sentido. A identidade territorial é acionada estrategicamente por uma transnacional que é a Ambev. Então a Ambev, que é a detentora da marca Polar, ela é uma empresa transnacional, ou seja, ela é uma multinacional. Ela atua não só no Brasil, mas em todo o mundo. Inclusive marcas mundiais como Budweiser hoje pertencem à Ambev. Então a Ambev, na comercialização de seus produtos, a cerveja Polar, que tem na venda restrita a um estado, não podendo ser vendida fora daquele território. Que tipo de segmentação básica a Ambev adota? Regional. Cultural. Geográfica, O que mais?
geográfica é a base, é a principal, né? Depois nós temos também as segmentações demográficas, né, e sociais a partir das diferentes relações culturais e sociais que a Ambev, que a Polar utiliza. Então, eu não vou ler tudo, mas só para a gente entender, o estado do Rio Grande do Sul, que fica bem ao sul do Brasil, né, que é um estado muito identificado, inclusive, com as culturas, né, desse polo, né, do sul da América Latina, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, tem uma característica cultural muito própria, muito forte, né, que se diferencia de outras partes do Brasil. Geralmente quem está fora do país, né, por exemplo no Peru, talvez tenha uma visão muito particular, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, que são estados que, de certa forma, assim, representam uma cultura macro do Brasil lá fora. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma cultura um pouco diferente dessas culturas, né, mais do norte do Brasil. E a Polar, ela explorou isso, não só a questão da localização, mas principalmente as referências culturais do gaúcho, né? Então, o posicionamento da marca já há 18 anos diz respeito, ou fala muito sobre essa particularidade, sobre esse orgulho de ser gaúcho, né? De dizer para o resto do Brasil o seguinte: nós gaúchos somos diferentes e nós temos a nossa cerveja que vocês não têm. Basicamente, o posicionamento de Polar diz isso, né? Cria uma exclusividade, vamos dizer, né? Trabalha com orgulho de ser gaúcho. E esse é o principal mote que a Polar utiliza nas suas campanhas. Então as campanhas da Polar, elas tratam justamente disso. De uma forma bem humorada, as campanhas da Polar, elas geralmente trabalham a questão do bom humor, né? De fazer essa brincadeira dizendo: olha, nós gaúchos somos melhores do que o resto do Brasil. E em função disso temos a nossa cerveja. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, com as origens culturais, né? Com, obviamente, também por ser um estado com um potencial de consumo alto, né? Por ser um estado, dentre os demais estados do Brasil, um estado rico. Então isso possibilita aquilo que nós vimos antes ali, né, um dos primeiros pontos, identificar se há potencial de consumo. Sim, há um grande potencial. E a Polar percebeu esse potencial para se tornar a marca número 1 ou uma das marcas líderes do mercado gaúcho, né, trabalhando sempre com essa questão da diferenciação. Então, como estratégia, ela trabalhou primeiro a exclusividade de só atuar, só estar presente no estado. Então isso é básico. E em segundo, as referências sociais e culturais do estado. Então ela brinca com aquela questão, né, da rivalidade do futebol local. Nós não falamos aqui em comparar o futebol gaúcho com o resto do Brasil, nós falamos em brincar com o futebol dentro do estado, as duas grandes torcidas dentro do estado. Então a gente polariza isso e a Polar se coloca como neutra nisso. Ela não é nem azul nem vermelho, ela é ambos. Isso gera uma simpatia do consumidor. Ela brinca com as origens culturais do gaúcho, que é um estado que foi palco de revoluções, um estado que tem uma cultura, como eu falei antes, muito própria, muito diferente das demais culturas do Brasil. Daria para nós dizermos até que o estado de Rio Grande do Sul tem mais identificação, uma identificação muito grande com a Argentina e Uruguai, talvez até mais com outros estados do Brasil. Então isso é um campo muito fértil para que uma marca buscasse uma segmentação que trouxesse esse orgulho de ser gaúcho, trouxesse essas referências culturais, essas referências sociais, enfim, com isso, um campo, muito aberto para o lançamento, no caso lá na década de 90, e o posicionamento, principalmente, de uma marca de cerveja que
se comunique com os seus consumidores dessa forma. Estratégia, depois eu vou disponibilizar tudo isso para vocês. E eu vou colocar aqui alguns comerciais que apresentam a cerveja Polar, para a gente entender um pouquinho da comunicação da marca. Olha que pressa essas latas de chocolate de hoje. São de todos os países que vão jogar aqui. Vai ter ideia. Mas essa não sai daqui não. Ah, bem capaz. Tem um presentinho pra ti aqui, ó. Um imã de geladeira em forma de cuia. E esse gauchinho de pano. Passa, bora. Um pano de prato com a estampa de erechim. Velho. Com essa tu me emocionou, cara. As comemorativas para você colecionar. Polar, a melhor do mundo daqui. Lembra a ponderação. Para quem está olhando de fora, para quem não conhece muito a nossa cultura, talvez não entenda muito essa referência, né? Mas para nós que somos daqui, os gaúchos, para a turma que está aqui assistindo, esse comercial que foi veiculado na Copa do Mundo em 2014, ele fica muito claro essa questão. Ele brinca um pouco com a coisa da exclusividade da Polar, né? No momento que a gente tem milhares de visitantes de diferentes países do mundo vindo para o Brasil, né? Essa dupla de garotos propagandas, que são os garotos propagandas desde a origem da marca, né? Até hoje eles são os dois meninos que estrelam essas campanhas, eles brincam com essa coisa assim, de a Polar não sai daqui. Tu quer levar alguma coisa do Brasil, do Rio Grande do Sul como lembrança, leva um pano de louça, leva um bonequinho, leva alguma coisinha assim, mas cerveja tu não vai levar, a cerveja é nossa. Tá? Então esse tom bom, esse tom bem-humorado, né, de descontração, ele reforça, né, essa força da marca. Tá? E vocês viram que eles brincam ali, principalmente com os argentinos, né, que são os nossos principais rivais. Vamos ver um outro exemplo aqui. A expressão mais polivalente do mundo é daqui. Polar, a melhor do mundo é daqui. Dura de inauguração. Ô meu, você traz 2 copos pra gente, por favor? Aí, beleza. Vocês não são daqui, né? Não, São Paulo. São Paulo. Então, vocês querem cantar com a gente? São Paulo. Tia, dá uma polar aí. Polar? O que é isso, meu? Então. Incapaz. Polar. Olha daqui, viva a comunicação. Mas vocês estão daqui, né? Mas isso aí é porque foi de você. Nossa, mas troca minha fralda que tá escorrendo pela baixa. Chegaram os gaúchos. Tia, te trouxe uma cerveja lá da nossa terra. Ô, Bombachinha, o que é da terra de vocês fica só pra vocês. E o que é da nossa terra fica só pra gente, tá entendendo? Então tá, tia. Trato feito. E aí, meu, apresenta as minas aí, pô. Paulista, trato é trato, né? Pega no meu espeto e diz I love. Pega com moderação. Isso pra mim é o melhor de todos. Então tá, pessoal. Era isso, espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, desse pequeno debate, pequena apresentação sobre segmentação. Obrigado, valeu, até a próxima.